Vamos ler juntos nessa noite o 8º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Leiamos em oração. É palavra que veio do alto, palavra de Deus. E depois dessa leitura, ao terminar, elevemos ao Senhor todas as nossas orações e também ações de graças. Então coloque a sua voz para encher o ar aqui com o som dessa leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há somente um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Glória a Deus. Hoje nós vamos tocar num tópico assim, sensível da Escritura, que leva esse título que vocês estão vendo aí no slide. Repita depois de mim: conhecidos por Deus. Jesus disse que a vida eterna, quando ele estava orando ao Pai, em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna, Pai, é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Aleluia. Só que esse conhecimento é uma via de mão dupla.
A vida eterna não é apenas nós conhecendo a Deus, o que é algo que vai durar toda a eternidade, mas é também aqueles que conhecem a Deus são por Ele conhecidos. Aí alguém poderia argumentar assim, mas Deus conhece todo mundo. É verdade, Deus conhece tudo, toda a criação, todos os elementos da criação. Jesus disse um dia: vosso Pai Celestial conhece todas as aves que sobrevoam os céus, e nenhuma delas cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. Deus conhece cada átomo, cada molécula, cada vírus, cada bactéria, cada elemento. Deus conhece cada anjo, os santos e os decaídos. Deus conhece cada homem. Deus conhece até quantos fios de cabelos existem na cabeça de cada um. Tudo isso é o conhecimento eterno de Deus. Tudo isso é a onisciência de Deus. Mas o nosso tema de hoje leva esse conhecimento de Deus a um grau muito mais profundo. É um conhecimento que representa outra palavra com reconhecimento. Reconhecer. Por exemplo, quando você precisa ir num cartório fazer um reconhecimento de firma, para saber que aquela assinatura é mesmo sua, você tem que fazer um reconhecimento. Deus conhece todos os homens, mas Ele não reconhece todos os homens como seus filhos. Para aqueles que Deus não reconhece como filhos, Jesus chegou a dizer para eles assim: eu lhes direi, eu nunca vos conheci. Esse nunca vos conheci significa, olha, eu não reconheço vocês como filhos do meu Pai, eu não reconheço vocês como meus discípulos, eu não reconheço vocês como crentes. Por isso, benditos aqueles que vão entrar aqui, que estão incluídos nesse tema que nós falamos hoje, que são pessoas conhecidas por Deus. Esses conhecidos por Deus aqui, não é todo mundo, esses conhecidos por Deus aqui nesse tema, são aqueles que os olhos de Deus, que percorrem toda a terra, encontram. Conforme disse o profeta Hanani para o rei Asa, no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte, não em favor de todo mundo, mas em favor daqueles que Ele conhece, que Ele vê, cujo coração é totalmente dele, é íntegro para com Ele. Esses aí são os mesmos que Deus declarou em Isaías capítulo 66, e fez questão de declarar no singular: o homem para quem eu olharei. Todo mundo quer que Deus olhe para as suas necessidades, para o que precisa. Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Só que Deus diz que Ele não vai olhar desse jeito para todo mundo, não. O homem para quem eu olharei é este: o quebrantado de espírito, contrito de alma, e que treme da minha palavra.
e que treme diante da minha palavra. É para esse que eu olharei. Sabe o que ele está dizendo? Esse eu conheço. Esse eu conheço, é para esse que eu olharei, é desse que eu cuidarei. Porque esse sabe que depende completamente de mim, esse se entrega a mim, esse me busca de todo o coração, esse sabe que não é dono da sua própria vida, eu é que sou o dono da vida dele. Esse sabe que não pode fazer da sua vida o que ele quiser. Esse sabe o que não pode fazer do seu corpo o que quiser. Esse sabe que não é dono de si. Esse sabe que o dono dele sou eu. É para esse que eu olharei. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Esse é conhecido por mim. Agora essa multidão que anda por aí, achando que são donos de si mesmos, e que pode fazer o que quiser com as suas vidas, vão prestar contas, porque as vidas deles foi eu quem dei. Eu não os reconheço como meus filhos, eles vão para a eterna e justa condenação, porque eles não me reconheceram como seu dono, não me reconheceram como seu Deus, eu também não os reconheço. Entendeu a seriedade do tema? Alô, som, testando. Entendeu a seriedade do tema? Ah, pastor, eu não acho que isso é verdade, não. Acho que você está inventando isso. Continue achando. Mas você vai ver. Quando chegar a hora de prestar contas. Porque a prestação de contas vem para todo mundo. Quem for achado em Cristo não entra em juízo, porque em Cristo é conhecido por Deus e prova isso por uma vida de fé, de obediência a Deus e a sua palavra. E Deus conhece a vida de cada um. Isso é que significa os seus olhos passarem por toda a terra. Amém? Muito bem, isso foi só a introdução. Vamos ver então agora aqui, diga de novo, conhecidos por Deus. Bom, lemos o capítulo 8, de 1 Coríntios, chegamos hoje no capítulo 8, e o capítulo 8 encerra esse pequeno bloco aqui de 4 capítulos, 5, 6, 7 e 8, cujo título é, diga, prevaricações. Prevaricações, erros, significa erros. Prevaricar é errar, tá? Prevaricar é errar. Errar é pecar. A tradução de pecado da língua hebraica para o português, tá? Em hebraico, pecado é avon. Já usou aquele perfume lá, Avon, não sei o que? Isso é pecado, né? Pecado é Avon em hebraico, e a tradução para o português é errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo. Isso é Avon em hebraico. Pecado em português, errar o alvo, tá? Andar de forma errada. Pensar de forma... Se o que você pensa acerca de uma coisa está errado, você errou o alvo. Se o que você fala está errado acerca do que for ou de quem for, você errou o alvo. Se o seu modo de agir foi incorreto, você errou o alvo. Se o jeito como você está encarando a vida está errado, você está errando o alvo. Você é uma pessoa errada. E a pessoa errada vive cometendo erros e sofrendo por causa dos próprios erros que comete. Os filhos de Deus são chamados a
acertar o alvo, a se mirar na meta, a não prevaricar, a não se desviar do caminho nem para a direita nem para a esquerda, a percorrer a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Pode crer nisso que estou falando para você agora. O propósito de Deus, um dos propósitos de Deus na nossa salvação é nos levar a andar corretamente, a viver corretamente, ser homens corretos, ser mulheres corretas, ser casais corretos, ser pais corretos e que corrigem seus filhos para que eles sejam corretos. O caminho de Deus não é torto, o caminho de Deus é reto. E é nesse caminho que nós temos que andar, e para andar nesse caminho, como Deus disse a Josué, qualquer covarde não consegue não. Tem que ser forte e corajoso para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhuma das palavras deste livro da lei. É andando de acordo com a palavra, é obedecendo a palavra, que somos retificados. Viemos ao mundo com um caráter tortuoso, com uma alma tortuosa. Deus vai nos retificar. Deus nos torna retos. Um dos nomes da santificação é retificação. Ele torna reto o que é tortuoso. A palavra de Deus torna reto o que é tortuoso. Ok? Então aquela história de que pau que nasce torto, morre torto, só é verdade para quem Deus não reconhece. Para pessoas conhecidas por Deus, isso não é verdade. Deus endireita o que veio torto. Deus endireita o que veio torto. Deus endireita o que veio torto. Nós viemos tortos, Deus endireita. Deus endireita o que veio torto. E para isso tem que haver sujeição. Tiago 4, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeição, sujeitai-vos a Deus. Você não pode ser mais o seu senhor, porque você é um senhor torto. Você é uma senhora torta. O seu senhor tem que ser aquele que é reto, aquele que é santo. E Deus quer corrigir todos os nossos erros. Não importa como você considere esses erros. Pode ser erros que você considere menos graves, ou erros que você considere mais graves. Deus quer corrigir todos, sem exceção. Porque se um deles, por menor que seja, ou por menor que você considere, ficar sem correção, pode dizer adeus para o céu, porque você não vai estar lá. Está escrito em Apocalipse que na Nova Jerusalém não vai entrar nada que seja tortuoso. Deus quer corrigir. Deus não é um pai relapso, não. Deus é um pai que corrige. Pais relapsos não corrigem, e por não corrigirem, sofrem com filhos tortos, com o caráter tortuoso dos filhos. Deus não é assim não. Deus é um pai que corrige seus filhos. Leia Hebreus 12 e você vai ver isso. Deus castiga a todos quantos, e Deus açoita a todos quantos Ele recebe por filhos para corrigi-los. Porque Deus não quer ver
nos prevaricando, cometendo erros. Deus é louvado quando Ele nos vê acertando. Acertando o alvo, não errando o alvo. Aleluia. Paulo disse isso em 1 Coríntios 9. Eu golpeio, dou murros, mas não no ar. Eu tenho um alvo certo. Alvo certo. Nós temos uma meta certa. A meta para a qual nós prosseguimos, como Paulo disse em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Eu ainda não cheguei lá nessa meta. Eu ainda não cheguei lá nesse alvo. A meta e o alvo é a perfeição, é a santidade plena. Eu ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço. Só precisa fazer uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Pecado existe para você se arrepender deles, confessá-los diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, coração contrito, quebrantado e humilde, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e obedeça o que Ele diz. Eu vou te perdoar sim, mas tem uma condição: vai e não peques mais. Para de errar. Para de errar o alvo. Vai e não peques mais. Deus não tolera o pecado, porque Deus é santo. Aleluia. Então, Paulo escreveu aos Coríntios que eles estavam errando o alvo em muitas coisas. Algumas delas ele veio corrigindo nessa epístola. Nós vimos no capítulo 5 que ele veio corrigindo lá, diga, imoralidade. Não pode haver imoralidade em quem é de Deus. Vivemos em um mundo imoral, onde a imoralidade é exaltada, é engrandecida. Tem imoralidade em tudo que você assiste na televisão. Se alguém decidisse nunca mais ver televisão por causa de Jesus, eu aplaudiria esta pessoa. Nunca mais assistir nada, porque tem imoralidade em tudo que se assiste. Em tudo que tem hoje tem imoralidade. Deus abomina imoralidade, especialmente no que diz respeito à imoralidade sexual. Deus abomina tanto que Ele mostrou isso nas cidades de Sodoma e Gomorra, e é a mesma coisa que vai acontecer com todas as cidades da terra, inclusive Anápolis. Está profetizado em Apocalipse capítulo 16, todas as cidades das nações cairão, porque a imoralidade domina esse mundo de trevas, esse mundo promíscuo no qual nós vivemos. No capítulo 6, diga, tribunais pagãos. A palavra de Deus nos ensina a perdoar e não levar ninguém na justiça, porque a justiça dos homens, ela é trapos sujos de imundícia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é santa. A justiça de Deus não é representada por uma imagem de uma mulher vendada, que não sabe para que lado a balança que ela está segurando está pesando mais. A justiça de Deus é implacável. A justiça de Deus é infalível.
E para entrarmos na justiça de Deus, nós abrimos mão de tribunais pagãos. Paulo corrige aqui no capítulo 6, uma prevaricação terrível que houve na igreja dos Coríntios, que é um irmão da igreja levando o outro irmão na justiça comum dos homens. Isso é um escândalo, e o escândalo deve ser tratado assim, antes que você provoque algum escândalo em alguém, a melhor coisa que você faz é se suicidar. Amarre uma pedra bem pesada no seu pescoço e se lance no mar. É melhor para essa pessoa se suicidar do que provocar qualquer tipo de escândalo que faça outras pessoas caírem. Nós lemos isso também aqui no texto de hoje. E 1 Coríntios capítulo 7, foi o que vimos na semana passada, diga casamento. Os coríntios tinham uma verdadeira bagunça nesse sentido aí de casamentos, eram casamentos, uniões ilícitas, uniões erradas, e Paulo demonstrou o que é o casamento correto diante de Deus. Quanta gente erra o alvo nesse negócio de casamento e estraga com a vida toda. Errou o alvo, tá? Como acertar o alvo certo, qual é o casamento que verdadeiramente é propósito de Deus, e se não encontrá-lo, é melhor não casar. Fique servindo só ao Senhor. E hoje, o 8, diga idolatria. Paulo está agora nesse capítulo 8, falando com os coríntios que vocês servem a Deus, a Cristo, mas ainda continuam comendo comidas sacrificadas a ídolos e achando que não tem problema nenhum. Jesus declarou puros todos os alimentos, mas Jesus também falou com os apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dizendo que comidas sacrificadas a ídolos, nós temos que nos abster dessas comidas. Isso é palavra de Deus, tá? Que vem lá de Atos capítulo 15. Já passamos aqui por todo o livro dos Atos dos Apóstolos. E no capítulo 15, o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, ficou determinado que relações sexuais ilícitas não pode haver entre nós, como também a participação nas mesas dos ídolos, comer comidas sacrificadas a ídolos. Diante da palavra de Deus, isso não é cultura. Diante da palavra de Deus, isso é idolatria, é satanismo, é coisa diabólica. Nós temos que comer comidas com discernimento e abençoadas e consagradas pelas nossas orações. Quer comais, quer bebais, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Mas não participamos da mesa de Satanás, a mesa da idolatria, não só em relação ao que comemos, mas também ao que bebemos e ao que fazemos em geral. Não participamos de nenhuma das mesas dos mais diversos ídolos que existem no mundo, porque nós só participamos da mesa que o Senhor preparou para nós no deserto, na presença do inimigo, a mesa de Deus, a palavra de Deus. Qual o significado? Alguém perguntou essa semana para minha esposa, Qual o significado do jejum de Daniel? Jejum de Daniel, o significado para nós é esse aqui: não participamos da mesa de Satanás. Por isso que amanhã nós vamos participar da mesa do Senhor aqui, a Santa Ceia, porque ela representa que o nosso alimento é a palavra de Deus, e vivemos de acordo com essa palavra que nos alimenta. Jesus é essa palavra. Jesus é o pão vivo descido do céu. Glória a Deus. Muito bem.
Esse capítulo 8, ele tem 13 versículos que começam com uma introdução nos 3 primeiros versículos, cujo título é, diga, Saber e Amar. O apóstolo Paulo diz que tem pessoas que têm saber, têm conhecimento, mas não têm amor. Quando que isso acontece? É quando essas pessoas, pelo conhecimento que têm, elas se ensoberbecem. Tá? Se o conhecimento te ensoberbecer, esse conhecimento não foi real nem verdadeiro. O verdadeiro conhecimento de Deus não nos ensoberbece. O verdadeiro conhecimento de Deus nos ensina a ser humildes. E o conhecimento que ensoberbece não leva em consideração o amor. São pessoas que se dizem conhecedoras, mas não têm amor, não amam. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo escreveu, vamos chegar ainda aqui nesse texto, nos sábados aí para frente. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, que ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, que eu tenha todo o conhecimento, se eu não tiver amor, não sou nada. Não sou reconhecido diante de Deus. O meu conhecimento não é reconhecido diante de Deus se eu não tiver amor. Amém? Isso não significa que nós não temos que buscar o conhecimento. Temos, a Bíblia ordena a crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia nos ordena a perseguir o conhecimento. Oséias 6:3. Conheçamos e persigamos em conhecer o Senhor. Está escrito prossigamos na nossa Bíblia, mas em hebraico é persigamos esse alvo de conhecer o Senhor. Pedro exortou, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Mas esse crescimento envolve amor. Envolve amor. Quanto mais crescemos no verdadeiro conhecimento, crescemos também no amor. Aleluia. E de 4 a 13, Paulo toca no assunto principal do capítulo 8, que é, diga, mesa dos ídolos. Não participamos da mesa dos ídolos. Não nos sentamos na roda dos idólatras. Não nos alegramos com os ídolos que os idólatras se alegram. Nós nos alegramos no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Ele é quem nos alimenta. E quando eu estava orando, nesse capítulo 8 aqui, para vocês nessa noite, Deus me deu o versículo 3, onde Paulo escreveu assim: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Repitam. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Bom, aqui está a palavra que nós colocamos como o nosso tema de hoje, que eu já fiz uma introdução aqui no início: ser conhecidos por Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele chamou a atenção dos Gálatas, porque os Gálatas são aquelas pessoas que moravam naquela região da primeira viagem que o apóstolo Paulo fez, juntamente com Barnabé, a região chamada da Frígia, Panfilha e Galácia. Essa viagem está registrada em Atos capítulos 13 e 14, esses dois capítulos 13 e 14, a primeira viagem de Paulo. Aquela região toda ali, é chamada região dos Gálatas. Os Gálatas, então, a Galácia não é uma cidade, tá? Como Éfeso, uma cidade, como Filipos, Colossos, Tessalônica, não. A Galácia é uma região, uma grande região de várias localidades, uma grande região geográfica ali, onde Paulo percorreu ali várias cidades naquela região, juntamente com Barnabé, pregando o Evangelho. E depois ele ficou sabendo, Paulo recebeu notícias que aqueles crentes da Galácia estavam esfriando,
na fé, estavam se afastando de Deus, estavam decaindo da graça de Cristo Jesus. Aí Paulo escreveu essa carta para eles assim, falando assim: o que aconteceu com vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês? Eu preguei para vocês a Cristo crucificado, e agora vocês começaram bem, começaram no Espírito, e agora estão se desenvolvendo na carne, né? Paulo usou essa expressão aqui para falar com os Gálatas. Dá uma olhadinha aí no capítulo 4, versículo 9. Versículo 9. Para completar direitinho, pega o 8 e o 9, né? O 9 termina com uma pergunta, tá? Uma pergunta retórica. 8 e 9, Gálatas 4, 8 e 9, todos encontraram? Gálatas 4, 8 e 9, leiam comigo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Bom, dentro dessa pergunta retórica e exortativa, e admoestativa, melhor dizendo, que Paulo fez, ele colocou essa expressão. Quando Paulo estava escrevendo, ele estava sob a inspiração do Espírito de Deus, né? E ele queria falar: vocês conheceram a Deus, né? Vocês conheceram a Deus, né? Agora que conheceis a Deus, e de repente a inspiração levou ele a falar o contrário. Ou antes, repita depois de mim essa frase aí, sendo conhecidos por Deus. Sendo conhecidos por Deus. Não é só inadmissível que alguém que conhece a Deus se desvie da sua palavra, como é mais ainda inadmissível que alguém que é conhecido por Deus se desvie da sua palavra. A inspiração levou Paulo a dizer isso. Paulo que vocês conheceram a Deus, depois de conhecerem a Deus, querem voltar para as coisas do passado, como o povo que saiu do Egito quis voltar para o Egito? Mas aí a inspiração levou ele a dizer: não, vocês não só estão conhecendo a Deus, mas vocês são sendo conhecidos por Deus. O que significa isso, ser conhecido por Deus? Paulo coloca aqui em 1 Coríntios 8:3, que isso é uma prerrogativa de quem verdadeiramente ama a Deus. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus. Quem ama a Deus não quer mais desobedecê-lo. Quem ama a Deus não quer nunca mais desagradá-lo. Quem ama a Deus não quer nunca mais se afastar dele. Quem ama a Deus não quer nunca mais pecar contra ele. Eu sempre lembro de José, quando falo isso, que teve toda a oportunidade de pecar com a mulher do Potifar, que era a segunda dama do Egito. Potifar era o braço direito do faraó, a mulher dele era a segunda dama do Egito, e ela se apaixonou por José, mas José a rejeitou o tempo todo, e quando ela forçou José, José disse: não, eu não pecarei contra o meu Deus, eu não pecarei contra o meu Deus. Deus não quer que a gente o obedeça por obrigação.
Deus quer que a gente o obedeça por amá-lo, por amor a Ele. Por isso quem não tem amor precisa de temor. O temor é o princípio da sabedoria, mas não é o fim, não é a finalidade. A finalidade da sabedoria é o amor. O amor lança fora o temor. O amor substitui o temor. Quem não tem amor tem que falar para Deus assim: Senhor, eu vou te obedecer porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu sei que o Senhor vai ser implacável com aqueles que te desobedecem. Quer ver só? Veja isso em Salmo 73, Salmo de Asaf, Salmo 73. Todos encontrando aí na Bíblia. Salmo de Asaf, Salmo 73, versículo 27. Salmo 73, versículo 27. Asaf, sob inspiração do Espírito Santo, orou assim, a Deus: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Repita aí. Viu aí? Os que se afastam de Deus perecem. Deus destrói todos que são infiéis. Falsos evangelhos foram anunciados por aí, desde o início do século XX, século passado para cá, e uma frase que veio desses falsos evangelhos foi essa frase aqui que você já deve ter ouvido, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Já ouviram essa frase? Ela é mentira. Ela é mentira. Deus odeia o pecador. O pecado é abstrato, é o pecador que torna ele concreto. Sem o pecador não haveria pecado. O pecador é o culpado pelo pecado. Deus odeia o pecador. Quer ver Deus dizer isso aqui? Salmo 5, versículo 5. Até fácil de decorar, hein? Salmo 5:5. Salmo 5, versículo 5. Olha só. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. No versículo 5 aí, na nossa tradução, ela foi leve, quando diz aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O texto original em hebraico é odeias a todos os que praticam a iniquidade. Olha, o versículo não está dizendo que Deus odeia a iniquidade deles e ama eles. Está dizendo que Deus odeia eles. Deus odeia o pecador. Os pecadores são chamados na Bíblia, Efésios 2:3, de filhos da ira. Filhos da ira, não filhos de Deus. Filhos da ira e não filhos do amor de Deus. Pelo amor, Deus deu Jesus. O famoso versículo de João 3,16. Mas o problema é que as pessoas que conhecem e falam tanto e cantam tantas músicas aí com João 3,16, não chegaram em João 3,36. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho
não verá a vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus. É isso que está escrito aí? Sobre ele permanece a misericórdia de Deus. É isso que está aí? Sobre ele permanece a compaixão de Deus. É isso que está aí? Sobre ele permanece a bondade de Deus. É isso que está escrito aí? Sim ou não, irmãos? O que está escrito aí? Sobre ele permanece o quê? Sobre ele permanece a ira de Deus. E o autor da carta aos Hebreus completou isso muito bem, dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Pecar é um sinal de que não ama a Deus. Porque quem ama a Deus não quer mais pecar. O pecado ofende aquele que me ama com amor eterno. Aquele que me amou com eterno amor, o pecado ofende a ele. Eu não quero mais ofender o meu Deus. O pecado é um punho levantado querendo atingir Deus. O pecado é você querendo dar um tapa na cara de Deus. O pecado é para quem odeia a Deus. Quem ama a Deus não quer pecar nunca mais. Quem ama a Deus não quer pecar nunca mais. Por isso, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Por quê? 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem, tá? Eu chamo esse selo, eu que chamo, tá? Você não vai ver isso em nenhum lugar. Eu chamo esse selo do firme fundamento de Deus de a moeda do reino de Deus. O reino de Deus é uma nação e a moeda desse reino é o firme fundamento de Deus. E a moeda tem cara e coroa, não tem? Então abra lá para você ver a cara e a coroa. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, 2 pontos. Cara, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E coroa, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Essa é a moeda do reino de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem, porque aqueles que lhe pertencem se apartam do pecado. Injustiça aqui é pecado. Todo pecado é injustiça. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque eles fazem isso porque amam o Senhor, por amor do Senhor, por amor do Senhor. Quando você ama alguém, você não quer fazer nada que machuque essa pessoa. Você não quer fazer nada que ofenda essa pessoa. Você não quer fazer nada que entristeça essa pessoa. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Deus só conhece de verdade aqueles que lhe pertencem, porque os que verdadeiramente lhe pertencem o amam, e por amor
santificam as suas vidas. Aleluia. Diga de novo: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Aleluia.